O lançamento de substâncias poluentes no ar, como poeira e gases tóxicos, pode torná-lo impróprio aos seres vivos. Nas cidades, a poluição do ar é causada pelo lançamento de gases e outros resíduos liberados principalmente pelas chaminés das fábricas, pelo escapamento dos veículos e também pela queima de resíduos domésticos e industriais em depósitos de lixo. Já na zona rural, a poluição do ar é causada pela emissão de agrotóxicos pulverizados nas lavouras por máquinas agrícolas e aviões, e também pela queima de matas, pastagens e lavouras. O aumento da poluição atmosférica tem gerado fenômenos prejudiciais à sociedade e ao meio ambiente. Alguns desses fenômenos têm efeitos diretos sobre o clima de um lugar. A poluição atmosférica gerada no planeta contribui ainda para a ocorrência de fenômenos mais amplos, como os que podem afetar o clima de todo o globo. Um deles é a inversão térmica. Esta é um fenômeno atmosférico natural. Ela acontece quando uma camada de ar frio, concentrada próximo à superfície, é repentinamente encoberta por uma camada de ar quente. Dessa forma, o ar frio fica parado, não havendo correntes de vento. Em áreas muito poluídas, com grande concentração de indústria e veículo, a inversão térmica é intensificada em dias de frio no outono e no inverno, nos quais a ausência de correntes de vento não permite a dispersão dos poluentes lançados pelas fábricas e pelos veículos, o que prejudica a saúde das pessoas. Outro exemplo é a chuva ácida. A chuva ácida é formada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. Quando eles são queimados nas indústrias e nos veículos, eles liberam gases que reagem com o vapor de água atmosférico, formando substâncias ácidas, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esses ácidos permanecem nas nuvens e posteriormente precipitam-se com as chuvas. Ao precipitar-se, a chuva ácida pode provocar alterações na fauna e na flora das áreas onde ocorre. As águas dos mares, rios e lagos tornam-se ácidas, matando peixes, algas e outros seres vivos. Nas florestas e lavouras, as plantas são queimadas pelos ácidos. Muitas delas morrem ou ficam enfraquecidas. Nas cidades, a chuva ácida pode causar graves danos às construções e ao patrimônio histórico e cultural, corroendo monumentos e fachadas de prédios. Outro exemplo a ser citado é a diminuição da camada de ozônio. O ozônio é um dos gases mais raros existentes na atmosfera terrestre. A maior parte dele forma uma fina camada na estratosfera que envolve toda a Terra. E a camada de ozônio filtra os raios ultravioletas nocivos emitidos pelo Sol. Porém, cientistas descobriram que parte desse ozônio existente estava sendo destruída. Foram detectados várias falhas ou buracos na camada de ozônio, principalmente sobre o continente antártico. Após várias pesquisas, chegou-se à conclusão de que o principal causador da destruição da camada de ozônio é um gás denominado clorofluorcarbono, o CFC. A destruição da camada de ozônio permite que os raios ultravioletas passem pela atmosfera sem ser filtrados. Esse fato traz várias consequências prejudiciais ao ser humano, como problemas de saúde, doenças visuais e de pele, inclusive câncer, e problemas econômicos, diminuição da produtividade das lavouras. Outro efeito provocado pela poluição do ar é o efeito estufa. Ele é um fenômeno natural, que não permite que a atmosfera da Terra se resfrie de modo excessivo. A gente sabe que a maior parte da radiação solar que atinge a Terra é absorvida pela superfície. Então, essa radiação é transformada em calor, que aquece a atmosfera terrestre. E parte desse calor da atmosfera perde-se no espaço cósmico. O restante do calor é bloqueado por uma camada de gás e poeira que o mantém na atmosfera, originando o efeito estufa. Então, estudos indicam que o efeito estufa, que mantém a Terra quente, vem se intensificando desde o século XX. Ou seja, a Terra está ficando mais quente que o normal, em razão da ação humana,
que provoca a emissão exagerada de poluentes na atmosfera, sobretudo de gás carbônico. Esse gás provém principalmente das queimadas, das chaminés, das fábricas e do escapamento dos veículos automotores, como a queima de combustíveis de origem fóssil, no caso o petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, que são exemplos de combustíveis fósseis. E esse aumento do efeito estufa é o principal causador do tão famoso aquecimento global, porque foram estudos recentes, né, o termo aquecimento global é um termo novo. Estudos recentes alertaram que o efeito estufa, decorrente do aumento dos gases poluentes gerados pela atividade humana, está desencadeando mudanças significativas no clima de todo o planeta. Segundo esses estudos, as mudanças ocorrem em razão do aumento gradativo da temperatura do planeta. Isso que é o aquecimento global. Então, os especialistas acreditam que esses gases concentrados estão fazendo a temperatura da Terra aumentar. Ela já se elevou cerca de 2 graus centígrados, segundo eles, e até o final desse século pode aumentar até 6 graus centígrados, o que é muito alto e, dependendo da localidade do planeta, pode fazer grande diferença e trazer significativas mudanças climáticas, por exemplo, no Ártico, ou em lugares de deserto, ou lugares de temperatura ainda tropical ou até temperadas.